Bom, vamos resolver a questão de número 33 do concurso da SEDUC MA 2014. Aliás, o concurso foi em 2015 e essa prova foi reaplicada em 2016. A questão 33 diz o seguinte: resolvendo a equação logarítmica, logaritmo de x na base 2 elevado a 2 menos 9 vezes o logaritmo de x na base 8 igual a 4, obtemos as raízes a e b. O valor de P igual a vezes B vale quanto? Então é só uma equaçãozinha para resolver, né? Basicamente isso, mas nós vamos precisar das propriedades dos logaritmos. Eu vou estar utilizando aqui as propriedades e eu não vou exatamente estar mencionando o tempo todo quais são essas propriedades. São as propriedades básicas e as operatórias de logaritmos. Acho que a maioria de quem está assistindo esse vídeo conhece. Depois vou aplicar a mudança de base aqui no logaritmo de x na base 8 para ficar tudo com a mesma base. Aqui está na base 2, aqui está na base 8. Então vamos deixar tudo em base 2 para ficar melhor de resolver. Então eu vou fazer o seguinte: o logaritmo de x na base 8 é igual ao logaritmo de x na base 2 dividido pelo logaritmo de 8 na base 2. Claro que isso daqui é igual a logaritmo de x na base 2 dividido por 3. Por quê? Porque o logaritmo de 8 na base 2 é 3, né? 2 elevado a 3 dá 8. Na expressão, o logaritmo de x na base 8, ele está multiplicado por 9. Então, eu vou fazer isso aqui logo para dar uma simplificada. 9 vezes o logaritmo de x na base 2 dividido por 3 é igual a 3 vezes o logaritmo de x na base 2. Bom, então vou fazer essa substituição lá. 9 dividido por 3 deu 3, então virou 3 vezes o log de x na base 2 no lugar do log do 9, logaritmo de x na base 8. Então vou escrever a expressão agora aqui. O logaritmo de x na base 2 elevado ao quadrado menos 3 vezes o logaritmo de x na base 2 igual a 4. Aqui dá uma vontade grande de usar aquela propriedade dos logaritmos que diz que a gente deve baixar esse valor para frente do logaritmo e quando você tem uma potência. Porém, o que está sendo elevado aqui ao quadrado é o logaritmo de x na base 2 e não o x, né? Se fosse o x elevado ao quadrado, o logaritmo do quadrado de x, aí eu poderia baixar esse 2 lá para frente. Mas na realidade o que está sendo elevado ao quadrado é o logaritmo de x na base 2, não é o x, né, que está elevado ao quadrado. Nós vamos fazer uma substituição aqui para facilitar a nossa vida. Não que seja necessário, né? De acordo com a sua experiência, você vai ver logo aqui que não precisa fazer essa mudança de variável. Assim, ó, faça logaritmo de x na base 2 igual a y. Então, nós vamos fazer isso para mudar a nossa incógnita. Então, fica o seguinte: no lugar do logaritmo de x na base 2, eu vou colocar o valor dele, que é y. Porém, ele estava elevado ao quadrado, então ele vai continuar. Menos 3 vezes o y, porque o log de x na base 2 é y. Isso aqui vale 4. Escrevendo logo no formatinho da equação quadrática, y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Eu vou usar o tradicional mesmo, o bhaskarazinho. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembra disso, né? Claro, né? Você é professor de matemática. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então dá 25 aqui. O y é igual a menos b. Deixa eu só dar uma ajeitada nesse 3. O y é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido pelo dobro de a. Assim, a gente vai obter os valores do y. Y igual
primeiro com sinal de mais, né? Então 5 mais 3 dá 8, dividido por 2 dá 4. E depois com sinal de menos. Y igual a 3 menos 5, que dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Esses aqui são os possíveis valores de y. Esses valores aqui são os valores que satisfazem essa equação quadrática aqui. Agora vamos descobrir os valores que satisfazem a equação logarítmica, substituindo esses valores lá de volta, tomando o x de volta aqui, ó, onde eu estou acabando de marcar aqui. Então, para y igual a 4, temos o seguinte: logaritmo de x na base 2 é igual ao y. Resgatei lá da mudança de variável, né, que a gente fez. Então, o logaritmo de x na base 2 é igual a 4. Troquei o y por 4. Então, aplicando a definição de logaritmo, que diz o seguinte: logaritmo de x na base 2 é igual a b, significa que essa base elevada ao logaritmo vai dar o logaritmando. Então, isso aqui é bem tradicional na vida de quem estuda matemática. Então, x é igual a 2 ao quadrado, que dá 16. Então, achamos um dos valores. Agora, no outro caso, em que o y é igual a menos 1, nós temos o seguinte: o logaritmo de x na base 2 é igual a menos 1. Aplicando a definição de logaritmo, o x ele é igual a 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Então, nós descobrimos as duas soluções da equação logarítmica. Se você quiser testar, né, se houver tempo, você pode testar, mas se você acreditar que você fez tudo corretamente, então qualquer um desses aqui pode ser o A e qualquer um pode ser o B, né? As raízes A e B, porque a gente vai multiplicar e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ele quer o produto. P é igual a A vezes B. 16 vezes 1 sobre 2, que é igual a 8. A questão relativamente fácil, né? Mas não há garantia de que a gente vai acertar todas as questões que são relativamente fáceis. A gente pode pegar um caminho errado aqui, como eu falei no começo, e puxar esse 2 lá para frente. Se a gente puxar esse 2 para frente do logaritmo e resolver essa equação, nós vamos encontrar um valor que felizmente não está nessa lista aqui das alternativas. Então a gente vai ser forçado a tentar um outro cálculo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, de número 34. Isso é uma questão muito bonita, apesar de simples, como sempre, né? Geralmente essas questões parecem mais um exercício, elas parecem simples, mas tem uma outra coisinha ali que pode pegar o candidato, né? E dependendo da situação que ele esteja emocionalmente, ele pode se dar mal ou não. Isso daqui é o seguinte, ela tem uma peculiaridade lá no final. Nós vamos pegar aqui, eu vou desenvolver, ele quer que a gente calcule o valor desse número complexo. O número complexo W igual a 10 sobre 1 mais I, 2 mais I, 3 mais I. Se a gente fizer essa conta, qual valor nós vamos obter? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou desenvolver o que está aqui embaixo, no denominador do W. Então, eu vou fazer o seguinte. 1 mais I vezes 2 mais I vezes 3 mais I. Vou desenvolver logo aqui. Ó, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, eu vou multiplicar 1 vez 2 mais I, dá 2 mais I. Aplicando a distributiva aqui, ó. 1 vez 2 mais I. Agora é a vez do I multiplicar cada um daqueles valores ali também. 2 vezes I dá 2I, mais
I vezes I dá I ao quadrado. Vezes 3 mais I, que eu vou fazer daqui a pouco. Continuando aqui, nós temos o seguinte. Lembra que o I ao quadrado ele vale menos 1? É a base do estudo de números complexos. É a primeira coisa mais importante que a gente aprende lá no estudo de números complexos. I ao quadrado é menos 1. Então, nós vamos fazer o seguinte. No lugar do I ao quadrado, eu vou pensar que tem menos 1 aqui. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Então, aqui vai ficar 1. Pronto. Agora, eu vou juntar esses 2i com esse i. 2i mais 1i dá 3i. Vou repetir o 3 mais i. Agora, nós vamos fazer aplicar a distributiva, multiplicar tudo de novo. Uma vez 3 mais i dá 3 mais i. Eu vou multiplicar esse 3i por cada um desses termos. 3 vezes 3 dá 9, 9i. Mais 3i vezes i dá 3i ao quadrado. 3i ao quadrado. Igual. Vou juntar logo. Você sabe que o i ao quadrado ele vale menos 1, como está lá em cima. Então, se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar menos 3. Aí, lá, comparando com o primeiro número lá, ó, eles são números opostos. Então, 3 menos 3 dá 0. Aí ficou 9 mais i, que vai dar 10i. W é igual a 10 sobre 10i. Está aqui, ó. 10 sobre 10i. Eu simplifiquei a expressão que estava no denominador. 10 dividido por 10 dá 1. E isso daqui vai dar 1 sobre i. Olha o tempinho que nós vamos levar para descobrir por que não deu nenhuma das alternativas que tem lá. O que a gente tem que fazer? Quando nós trabalhamos com radiciação, lembra que é comum quando nós temos uma expressão que tem uma raiz, nós multiplicarmos em cima e embaixo pelaquela raiz, o tal de racionalização. Então, nós vamos fazer algo parecido aqui. Eu vou tentar me livrar desse i aqui no denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por i. Então, w é igual a 1 sobre i vezes i sobre i. Para algumas pessoas isso daqui é bem natural, para outras pode ser que não. Uma vez i dá i vezes i dá i ao quadrado. O i ao quadrado, como nós sabemos, lá em cima ele vale menos 1. Então, esse i ao quadrado ele vale menos 1. Então, vai ficar i sobre menos 1, que é igual. Mais por menos dá menos. I dividido por 1 dá i. Então, deu menos i. Essa daqui é a alternativa correta. Então, é uma coisinha bem sutil que dá o resultado no final menos i, né? Então, uma coisa lá da radiciação que a gente lembra pode ajudar aqui. Claro que quem tem experiência com números complexos provavelmente vai lembrar na hora do que tem que fazer quando chega nessa parte. E não achar alternativa. Mas não é um assunto que está mais nos currículos, então às vezes a gente não lembra, né, de um detalhezinho desse. Então é isso, essa era a questão de número 34.